Bem-vindos ao ProScout Lab e neste episódio vamos falar sobre o próximo adversário do Benfica na Liga Europa, o Toulouse. O Toulouse é o próximo adversário do Benfica na Liga Europa. A equipa francesa chega a esta fase da competição depois de ter passado por um grupo onde apanhou o Liverpool, acabando em segundo lugar, mas conseguiu vencer a equipa inglesa por 2 vezes. Atualmente é o 14º classificado da Ligue 1 francesa. É treinada por Carlos Martínez, um treinador que passou pela La Masia. Está há 3 anos na equipa francesa, mas só esta época que assumiu o comando principal da equipa. A equipa posiciona-se num 4-2-3-1, base. Obviamente que depois há aqui dinâmicas ofensivas e defensivas que vamos ver mais à frente. Por fim, falar das referências individuais. Nicolaisen, um central, um dos três defensivos da equipa. Gabriel Suazo, lateral esquerdo, que tanto é capaz de construir por fora, baixo ou até projetar e aparecer em zonas de cruzamento. E por fim, a grande referência ofensiva da equipa, Tiz Dalinga, que a época passada fez 18 golos e esta época já leva 11 golos. Vamos olhar agora um bocadinho para a vertente tática da equipa do Toulouse. Em termos ofensivos e em pontapé de baliza, a equipa posiciona-se neste 4-3-3, principais destaques para os laterais por dentro, extremos bem abertos, ponta sempre aqui entre os centrais e médios baixos para atrair a linha média adversária. O grande objetivo da equipa é jogar curto para depois procurar longo ou diretamente longo através do guarda-redes. Esse longo, quem são os principais alvos? Normalmente são os extremos ou então os médios que ganham aqui as costas ao adversário. Normalmente procuram ganhar este espaço aqui para depois a bola entrar diretamente neles entre linhas. A partir desse momento a equipa desbloqueia muitas situações de 1 para 1 entre os extremos e os laterais adversários e o ponta sempre aqui procurando tanto movimentos no pé como movimentos na profundidade. Agora olhando para as imagens que estamos a ver aqui, podemos ver a tal construção a 4 que estávamos a falar, com os dois centrais dentro da área e com os laterais por dentro, os médios bastante baixos, e esta ideia tem um único objetivo, que é o criar espaço para ou o médio ganhar as costas e conseguir ganhar este espaço, ou então, numa bola mais longa, como tínhamos visto, procurar diretamente os extremos e procurar situações de 1 para 1 nesta fase. Com a equipa mais subida no terreno, o que acontece é um dos laterais baixa para ficar uma construção a 3 com os centrais, ou então, por vezes, colocam-se a linha de 4 baixa para criar esta situação de 4. Mas a verdade é que a maior parte das vezes é o lateral que se posiciona aqui e depois o que acontece é extremo abre, extremos sempre abertos, médio abre também, o 6 procura estar próximo da linha defensiva, o 10 procura mais um espaço interior e o lateral esquerdo, ou neste caso o lateral esquerdo, se for o lateral direito ou o lateral direito, procura movimentos interiores. E basicamente o que acontece é esta situação aqui que estamos a ver. Formam uma espécie de losango aqui no meio e ao formarem este losango criam situações de superioridade. E geralmente o que a equipa procura bola entre linhas para depois procurar apoio frontal e desbloquear através desse apoio frontal. Procura muitas vezes chegar à área através de situações de cruzamento. Situações de cruzamento normalmente entra o avançado, o extremo do lado contrário, o médio e por vezes junta-se outro médio aqui na entrada da área para finalizar. Voltando aqui às imagens, temos aqui a tal situação que tínhamos falado, a construção a 3 com os centrais e o lateral esquerdo, aqui os 3 médios e aqui o lateral direito que vai procurar depois espaços interiores, como vamos ver daqui a pouco. Os extremos abertos e estamos a ver este tipo de construção, é este tipo de construção que a equipa procura a maior parte das vezes. Depois, claramente, o comportamento depois com o lateral ali dentro e aqui o tal losango que tínhamos falado, para quê? Procurar este homem entre linhas e este homem em apoio frontal com o lateral ou com um dos médios que consiga ganhar aqui espaço interior, conseguir rapidamente combinar e procurar situações de finalização, ou na profundidade dos extremos ou na profundidade do avançado. Depois, em situações de cruzamento, nesta situação o extremo vai rematar, mas a verdade é que a equipa na maior parte das vezes procura chegar com 3 homens às zonas de finalização, mais o médio a chegar, e portanto são estes 4 homens que fazem aqui estas situações de finalização. Isto permite à equipa procurar muitas vezes o ponta geralmente ou procura
estar sempre nas costas centrais, como estamos a ver nesta situação, para depois ou procurar atacar a bola à sua frente ou mesmo atacar a bola nas suas costas. A equipa em termos defensivos e em termos de pressão alta posiciona-se neste 4-2-3-1, como estamos a ver aqui. Obviamente que a construção que o Benfica faz muitas vezes em 2+2 poderá fazer com que um destes jogadores tenha que sair a um dos médios, ou seja, acaba por ficar um 4-1-4-1, mas a verdade é que o posicionamento base da equipa é este. Muitas vezes é o ponta a pressionar um dos centrais para o lado que a bola sai, e geralmente se a bola rodar no central do lado contrário, é o extremo do lado contrário que vem fazer essa marcação. Os extremos procuram numa primeira fase fechar espaço interior e, portanto, eu acredito que até possa haver aqui uma divisão entre o extremo e o 10, perceber quem é que marca quem, ou seja, quando a bola sai no corredor, vamos imaginar que a bola entra aqui no 2, o extremo sai e o 10 faz aqui a cobertura e o 7 acaba por fechar dentro, mas a verdade é que muitas vezes este timing de fechar cada um dos jogadores poderá falhar aqui alguma marcação e poderá abrir espaço. Outra coisa que acontece algumas vezes é o lateral ganhar aqui espaço nas costas do extremo e ao ganhar espaço nas costas do extremo, porque o central, por exemplo, sai em condução, com o extremo assim no central, basicamente o que vai acontecer é aqui situações de superioridade. E acontece muitas vezes a equipa adversária sair longo e haver uma igualdade numérica, como vamos ver daqui a pouco nas imagens. Basicamente a pressão é esta, os médios sempre aqui muito posicionais, mas a verdade é que a partir do momento em que falta aqui alguém para fazer a marcação ao médio, é normal que um deles salte. Isso vai permitir criar aqui espaço entre linhas e criar dúvida no médio que ficar aqui mais entre linhas. Agora, passando às imagens, temos aqui uma situação de pressão alta. Reparem, os centrais, neste caso do PSG, com espaço para sair em progressão. O extremo acaba por ser atraído aqui ao posicionamento do central e o lateral pode ganhar aqui as costas. Isto faz com que a equipa consiga criar, a equipa adversária consiga criar muitas vezes situações de superioridade no corredor lateral com o lateral. Basicamente, reparem que os médios aqui acabam por estar a marcar os médios adversários, apesar de estar um em cobertura, mas a verdade é que acabam por estar sempre num posicionamento mais alto. Isto faz com que aconteça, por exemplo, a situação que temos aqui em seguida, que é uma situação de igualdade numérica na última linha. Nesta situação o lateral teve que desposicionar-se, fazendo com que a equipa do LAN, neste caso, conseguisse criar aqui uma situação de igualdade numérica. Em bloco médio a equipa posiciona-se num 4-1-4-1, como estamos a ver aqui. Principais dificuldades que a equipa sente é este espaço aqui entre linhas. Estes dois médios acabam por ser atraídos pelos dois médios adversários. E basicamente o que acontece é que o 6 fica aqui com um grande espaço para cobrir. Para além disto, outras dificuldades que a equipa tem sentido é em situação de cruzamento e quando o lateral ultrapassa o extremo, devido à superioridade que se cria aqui no corredor, os centrais são obrigados a desposicionar-se. E ao desposicionar-se acaba por criar muitas vezes aqui uma situação de superioridade numérica em situação de cruzamento ou igualdade numérica. Porquê? Porque muitas vezes o 6 fica longe, o 6 demora algum tempo a juntar e basicamente ficam só os dois centrais para 2 ou 3 jogadores adversários em situação de cruzamento. Tem sido algo que a equipa sentiu algumas dificuldades nos últimos jogos e é algo que o Benfica pode aproveitar. Agora vamos passar para as imagens e conseguimos ver aqui o 4-1-4-1 da equipa em bloco médio. Basicamente vemos logo aqui a situação de superioridade que é possível criar aqui em zona central entre linhas, ou mesmo uma situação em que o lateral do lado contrário consiga subir e criar uma situação de superioridade, uma vez que este extremo acaba por não ter noção do posicionamento deste lateral. Principalmente que a equipa adversária é construir a 3, isto é bastante possível acontecer. Pressionando só com um e tendo aqui uma linha de 4 e 1, é muito possível que isto aconteça. E reparem, isto permite à equipa adversária conseguir criar aqui várias situações de superioridade. Há pouco, como tínhamos falado, a tal situação do lateral saiu no corredor, o central teve que se posicionar-se para vir buscar aqui um jogador que apareceu aqui de trás e depois aqui a tal situação de superioridade ao segundo posto que é possível criar. Está feito mais um ProScout Lab, esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal de YouTube e nos comentários sugerirem outros temas para nós falarmos. Não se esqueçam também de nos seguir nas restantes redes sociais e até à próxima. Obrigado.